Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Aldo Silva Mayrink. Aldo, é um prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço o convite, Luciano. Eu sei que a gente já está aqui muitos anos em Poços de Caldas, inclusive chegamos juntos aqui. Na mesma época, né? Na mesma época, né? Você retornando e ouvindo, né? E é o seguinte, explicando assim em poucas palavras o que é a nossa especialidade, né? É uma especialidade odontológica que a gente faz depois de conclusão do curso de graduação de odontologia, 4 anos ou 5, depende da universidade. Então você formou em odontologia, Exato, né? exato. E depois você fez uma pós-graduação. Pós-graduação, exato. É uma pós-graduação que ela tem uma duração média de 2 anos. Ela pode ser no nível de curso ou pode ser no nível de residência, como foi o meu caso. Ou seja, são 2 anos dentro de um hospital, vendo todos os tipos de casos da especialidade. E você também parece que foi professor universitário, não é isso? Exato. Eu comecei minha carreira de docente no Rio de Janeiro, dentro da própria residência ainda, né? E quando me transferi aqui para Poços de Caldas, para Bela Poços de Caldas, eu também fui professor em Alfenas, na Unifenas, durante aproximadamente 9 anos e meio, né? E depois parei com aquela maneira de docência universitária e a gente, hoje em dia, faz cursos com turmas pequenas para cirurgiões dentistas se aprimorarem na arte da cirurgia. Isso é muito bom, né, Aldo? Isso. Aldo, falando em bucomaxilofacial, o que vem a ser o cirurgião bucomaxilofacial? Vamos explicar para os nossos telespectadores. Bom, vamos explicar assim, resumidamente. Bucomaxilofacial significa aquele profissional formado na área de odontologia que cuida da boca, certo? Da face e das doenças que afetam os maxilares de uma maneira geral. Sejam essas doenças mais simples, corriqueiras de boca, e aquelas um pouco mais complexas de face, certo? Aquelas que acometem assim as estruturas faciais, no sentido de não haver assim uma harmonia facial entre os maxilares. Resumidamente seria isso. E então, falando em doença, por exemplo, o câncer é diagnosticado precocemente pelo bucomaxilo ou não? Exato, ele deveria sim ser diagnosticado pelo cirurgião dentista de uma maneira geral. Porém, o especialista, pelo fato de lidar assim dioturnamente com as doenças de boca, ele lida e diagnostica mais facilmente o câncer de boca, né? E então a gente tem assim uma condição melhor até em função daquela vivência que a gente teve na nossa formação, dentro de hospital, vendo os mais casos em relação aos cânceres, né? Então eu diria que o especialista em cirurgia, ele estaria assim mais pronto para mais fazer... pronto, mais apto, né? Exato, embora eu acho que exato. todos os profissionais, né, todos os dentistas, digamos Exato. assim, né, devem fazer o diagnóstico por exemplo, no caso aí do câncer bucal. Sim, não é isso? porque acontece o seguinte, muitas das vezes ele chega numa fase já adiantada para o bucomaxilo, e muitas das vezes impede assim que o paciente tenha um tratamento melhor, ou seja, não seja assim tão mutilante o tratamento dado ao câncer, né? Qual que é o câncer bucal mais frequente, Aldo? Bom, o câncer bucal, assim, já falado no termo técnico, seria o carcinoma epidermoide, mas será melhor explicando, são aquelas feridas que aparecem na boca da pessoa, que não desaparecem no cabo aí de 15 dias aproximadamente, elas persistem, crescem, certo? E muitas das vezes essas feridas podem ser causadas pela má higienização do paciente. Então aquela pessoa que usa prótese, certo? Não tem uma higienização boa, localmente que eu estou falando, na boca, são as pessoas mais propícias a se ter. Quer dizer que a falta de higiene, digamos assim, bucal, fica fácil, fica mais propício para adquirir um câncer. Exato. Aquelas pessoas que têm próteses antigas, próteses mal adaptadas, dentes quebrados, dentes fraturados, essas pessoas são mais propícias a isso. E aproveitando a oportunidade, é bom que o público entenda o seguinte, prótese tem data de validade. Prótese não é para o resto da vida. Então não colocou, tá tudo tranquilo, vai ter um tempo que a pessoa vai ter que... Porque acredito até que arcada, né, a parte óssea, isso aí acaba com o tempo. Exatamente, acaba mudando, você né, pegou bem no ponto certo aí. Se uma pessoa perde os dentes, vamos partir de um exemplo prático assim, perde seus dentes aos 40 anos, vamos supor. Ela faz uma prótese total.
aos 65 anos de idade, ou seja, aproximadamente 25 anos depois, fica evidente que o corpo dela mudou. Muda? Ela perdeu massa óssea, perdeu massa muscular. A dentadura não. E essa prótese, ela vai estar mais folgada, digamos Exato. assim, não é isso? Então, o que acontece? Você colocou a palavra certa aqui, folgada. O que o organismo faz? O organismo tenta compensar aquela folga produzindo um tecido, certo? Para se manter a dentadura lá. Como se fosse um calo na boca. Exato, exato. Isso aí é o calo, que a gente chama assim vulgarmente, nada mais do que uma adaptação do organismo àquela prótese. Que o certo é exatamente ao contrário. Então eu tenho que trocar aquela prótese quando ela ficar inconveniente para o meu organismo. Então, olha, Certo? quem está nos assistindo, a importância, né, de trocar a prótese, fazer uma consulta, né, assim, periódica no seu dentista, no seu profissional, porque uma prótese pode levar a um câncer bucal. Exato. Só para a gente citar um exemplo prático aqui, se eu compro um carro novo, eu dou manutenção nele. Daqui a alguns anos eu vou trocar esse carro, certo? Só que a pessoa... E vai precisar de mais manutenção, porque já é um carro usado, não é isso? Se eu pegar a prótese, a pessoa coloca a prótese e esquece da manutenção, porque a prótese também tem que fazer manutenção. Então ela procura o profissional que fez aquela prótese e que tenho certeza que ele vai dizer, não, essa prótese está conveniente, a senhora pode, ou o senhor pode ficar, ou não, o senhor vai ter que trocar, tá? Mas o recado é esse. Prótese tem data de validade. Tem data de validade, né? Exatamente. Aldo, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Aldo Silva Mairink. Aldo, como que é feito o diagnóstico do câncer bucal? Bom, respondendo à sua pergunta, Luciano, nós temos o seguinte, quando a pessoa apresenta algum tipo de lesão na boca que não cura, não cicatriza, ou seja, uma ferida que está há muito tempo, tá? Uma lesão que vai aumentando, isso é interessante que se observe para ver se há ou não câncer de boca, certo? E é interessante ressalvar o seguinte, para cada 3 casos de homens, nós só temos um de mulher, tá? Esse dado é um dado do INCA, né? E é relevante no seguinte sentido, a mulher se cuida muito mais. Quando a gente vai nas nossas palestras aí, pergunta para as mulheres, vocês sabem fazer o autoexame para prevenção de câncer de mama? Todas sabem responder, os homens não. Se não me engano, 2 anos atrás, o Ministério da Saúde lançou aquela campanha de saúde do homem, exatamente por causa disso, porque o homem não se cuida. Certo? Quer dizer, a prevenção é importante. Exato, né? a prevenção é importante. A mulher já sabe muito bem fazer a prevenção, o homem ainda não. Então essa prevalência também cai em outro dado, que é o dado aí, relevante em relação a fumante e o consumidor de álcool também, né? Que de uma maneira geral seria uma causa então comum de todos os aumentaria a cânceres. incidência, aumenta a incidência do câncer bucal no fumante, No fumante e na pessoa que utiliza na bebida pessoa alcoólica. que ingere álcool, né? Então essas seriam as 2 causas sistêmicas, ou seja, de qualquer câncer de uma maneira geral. Se associar com aquelas que eu citei anteriormente, que seriam as próteses mal ajustadas, dentes quebrados, má higienização oral, aí sim nós temos o ambiente propício para desenvolver o câncer. Esse câncer bucal, ele pode ser hereditário ou não? Não, mas esse dado é muito irrelevante para a gente dizer. A gente está ligado mais aí aos hábitos da pessoa, né? Falando especificamente do câncer de boca, né? Aldo, vamos falar um pouquinho de cirurgia ortognática. O que vem a ser isso? Certo. A cirurgia ortognática, só separando aqui a palavra, orto seria correto e gnátios seria a região dos maxilares. Então, essa cirurgia visa dar uma harmonia na face da pessoa. É bom que se deixe claro que não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional, que faz com que a pessoa tenha uma harmonização, como eu citei, dos maxilares, que aquilo seja como deve ser, o maxilar superior encaixando um pouco sobre o inferior. E acredito também que não deixa de interferir na parte estética, né, Aldo? Exato. Se for falando o seguinte, se eu citar harmonia e logo em seguida vai vir a estética, certo? Porque assim vão estar uma coisa intimamente ligada com a outra. Mas a nossa questão é tratar funcionalmente o paciente, devolver a ele a função normal de mastigação e, consequentemente, a harmonia da face.
E esse planejamento para a cirurgia, como que é feito esse planejamento? O planejamento da cirurgia ortognática é um dos planejamentos mais complexos que a gente tem, tá? Porque requer que o paciente, na grande maioria das vezes, use um aparelho ortodôntico, certo? Esse aparelho visa a corrigir todas aquelas distorções dentárias, já que o aparelho não tem a condição de se fazer a correção da parte óssea. E aí que entra o cirurgião. Normalmente essa cirurgia é uma interface entre a ortodontia e a cirurgia bucomaxilofacial. Trabalhamos em conjunto com os ortodontistas, que normalmente a gente costuma dizer que eles preparam o caso. Preparar seria dar toda aquela fase, melhor dizendo, de harmonização dos dentes. Alinha, né? Dá um alinhamento, certo? Vamos dizer assim. E aquilo que não se consegue com a ortodontia é conseguido através da cirurgia. Essa cirurgia é feita onde? No seu consultório, em um ambiente hospitalar? Onde que é feita? Não, normalmente ela é feita em ambiente hospitalar, porque é uma cirurgia, diria eu assim, um pouco mais complexa, que requer uma estrutura de hospital e uma anestesia geral. E a idade para se fazer essa cirurgia, tem uma idade mínima ou não? Não, a idade mínima eu não diria que seria a partir daquele momento quando a pessoa terminasse o seu desenvolvimento ósseo, certo? Essa seria a fase ideal. E evidentemente, por toda a vida adulta, essa cirurgia também pode ser feita. E o prazo de recuperação dessa cirurgia é muito longo? Como que é isso? Nós temos assim, basicamente 3 tipos de cirurgia, viu, Luciano? Uma cirurgia que a gente só mexe na maxila, ou seja, no maxilar superior, outra que a gente mexe só no maxilar inferior e uma terceira que a gente mede nos 2 maxilares, certo? Que a gente chama de cirurgia combinada. É óbvio que as monomaxilares, ou seja, aquela que só se lida com um maxilar, essas são mais rápidas e evidentemente são de recuperação melhor. Já essas que são as bimaxilares, que a gente citou, que mexem nos maxilares superiores e inferiores, essa tem um tempo de recuperação um pouco maior. A gente normalmente recomenda aos nossos pacientes que peguem um período de férias, certo? Porque a gente sabe, o rosto é o nosso cartão de visita. Exatamente. Exato. Mesmo que se tenha com todo o controle que a gente tem de medicamentos excelentes, anti-inflamatórios e tudo, mas o inchaço no rosto é grande. E a gente pede um período que a gente chama de reclusão, certo? E você ficar quietinho ali até recuperar. Exatamente, exatamente. E a gente pede também para tirar os espelhos do quarto. Não se olhe até desinchar totalmente. Aldo, falando em cirurgia, trauma de boca e face, eu sei que é a sua área também. O que vem a ser esse trauma de boca e face? Trauma de boca e face, Luciano, são aquelas lesões, certo, que geralmente decorrem de acidentes esportivos, agressões e acidentes de trânsito. E a gente sabe que de alguns anos para cá aumentou muito o número de motocicletas, não só aqui em Poços de Caldas, mas no Brasil, e evidentemente aumentou o número de acidentes envolvendo motociclistas, né? E tanto que é importante aqui no programa de você citar a parte preventiva nesse caso também. Importantíssimo da prevenção. Exato, né? que o motociclista ande equipado com capacete se tenha para fechado. Usar, né? Exato, que é um capacete que a gente chama de mentoneira, ou seja, aquele todo fechado. Então é uma dica boa, né, para os motoqueiros aí prestarem bem atenção, né? Exato. Tipo e evidentemente o motorista do automóvel que use com o seu cinto de segurança. É claro, se houver a condição, o carro deve ter airbag, porque é um requisito de segurança fundamental hoje em dia. E se não me engano, no ano que vem, as montadoras já vão ter que sair com os carros de fábrica com o airbag, né? Agora, falando de outra parte, infelizmente a gente sabe que as pessoas vão para festas, às vezes pode se envolver em confusão e tem a agressão. E normalmente o lugar preferencial para se bater é na face. É na face. Exato. É o que está de frente, né, Aldo? É o que está de frente, é o que vai atingir mais. E, como eu citei anteriormente, face é o cartão de visita de todo mundo. Então, se eu acabo com o seu cartão de visita, aí fica feio para a pessoa, né? Então, a causa mais frequente, então, do trauma seria mais acidente? Seriam essas 3, vamos dizer assim. Exato. São mais ou menos iguais, puxando um pouco mais para o acidente de trânsito. Que aí eu também envolvo as bicicletas, porque a gente sabe que a meninada aí gosta de fazer muita coisa com a bicicleta no meio da rua e acaba também se envolvendo. Então, acho que aí tem que haver um respeito entre
o ciclista, o motoqueiro e o condutor de veículo, né? Ambos se respeitarem, né? Exato. Não é só o motoqueiro que faz isso ou o motorista, né? Não, exato. A gente observa muito que os acidentes de trânsito são assim, praticamente ocorrem em função da não cumprimento aí das leis e do bom comportamento no trânsito, né? Aldo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Aldo Mairink. Aldo, a tua parte é cirurgia, é a tua especialidade. Então nós comentamos agora há pouco a respeito de acidente, né, motocicleta, veículo, ciclista. E quando esse paciente vai para a UTI, há condições de você fazer esse tratamento, essas cirurgias em pacientes internados na UTI? Sim, normalmente esses pacientes, eu vou pegar a sua pergunta e dividir em dois, tá, Luciano? Que os pacientes que sofrem trauma, eles normalmente, principalmente os traumas de acidente de trânsito e especificamente os acidentes motociclistas, normalmente eles vão para a UTI e podem ficar um tempo maior porque normalmente são politraumatizados, ou seja, tem trauma no corpo inteiro, né? E normalmente, até por uma ordem de chegada, normalmente o neurocirurgião avalia, o cirurgião geral, o cirurgião de tórax, os ortopedistas, né? E depois a gente faz a avaliação da face. E normalmente esse paciente, após sair daquela fase que a gente chama aguda do trauma, aí sim ele vai para a nossa cirurgia, a cirurgia de face. E no outro desmembramento da pergunta é o seguinte, aqueles pacientes que também estão internados em UTI, que por motivos outros que não sejam por trauma de face, eles também, hoje em dia, são atendidos por cirurgiões dentistas. Existe já uma portaria da Agência Nacional de Saúde, se não me engano, que já obriga alguns hospitais que têm UTI a manter o cirurgião dentista para fazer a avaliação bucal dos pacientes que estão internados nas UTIs. É importante, que às vezes o paciente fica muito tempo na UTI e esse tratamento cirúrgico como é que fica? Demora muito? Exato, demora muito. Às vezes você pega um paciente desse que eu citei anteriormente de um trauma, de uma motocicleta, a gente vai operar com sequela, ou seja, a gente vai refraturar uma mandíbula. Pode fazer parte da recuperação do paciente. Exato, né? Exatamente. Não só por parte estética ou nada, mas tem que ser feito para perfeita recuperação. Né? Exato, a gente visa meio a recuperação da parte funcional do paciente. Né? Então, o paciente em UTI, então são realizadas essas cirurgias? São cirurgias, são realizadas avaliações também da região bucal, independente se ele tem um trauma ou não. Vamos pegar um paciente que esteja internado numa UTI por um problema pulmonar, e eu cito o problema pulmonar porque existe uma ligação provável daquela infecção com a parte bucal, tá? Então, quando se começou a fazer essa avaliação e dar uma melhora de higiene bucal para esse paciente de UTI, observou-se que havia uma melhora significativa no tempo da internação, principalmente daqueles pacientes com doenças infecciosas que estavam lá na UTI. Né? Aldo, e o risco desse paciente internado na UTI em relação ao paciente que não está na UTI? Por exemplo, há um risco maior de infecção? Como que é esse risco do paciente? Bom, Luciano, nós temos que lembrar que boca é a parte do corpo mais suja que nós temos, tá? Se eu pegar 1 ml de saliva, eu vou ter 10 a elevado a 8 milhões de micro-organismos. Tem uma empresa que atua no ramo da área de saúde, que fez um vídeo interessantíssimo, por sinal, que ela colocou com bastante propriedade. Nesse momento, na tua boca, tem mais micro-organismo do que gente na Terra. Que isso? Exatamente. 6 bilhões de alguma coisa de micro-organismo. Então, boca é muito suja. Então, por isso a necessidade de uma boa higienização, exatamente, né, da cavidade bucal e evitando realmente aí o câncer, né, bucal. Todas as outras, né, desde a simples cárie, a gengivite, até chegar a um câncer, a gente pode evitar fazendo uma boa higienização oral. Aldo, e esses pacientes, por exemplo, que foram traumatizados, que sofreram algum politraumatismo, perderam os dentes, faz parte também do bucomaxilo a parte de implante? Exatamente. A gente tem assim e faço uma ressalva que os implantes se desenvolveram bastante aí nas últimas 4 décadas, né? E também faz parte aí do arsenal cirúrgico do bucomaxilo fazer as chamadas cirurgias acessórias dos implantes. Já que você citou aquele paciente que sofreu um trauma grande,
perdeu osso, perdeu substância óssea, hoje em dia a gente tem condição de recuperar esse paciente na parte óssea para que ele posteriormente venha a fazer um implante naquela região. Então existe uma gama assim de processos para a recuperação óssea. Pode-se pegar osso do próprio paciente, existe banco de ossos para fazer a doação, certo? Existe assim osso inorgânico, existe osso de origem animal, especificamente bovina. Então vai depender, obviamente, do caso, mas vamos dizer assim, o arsenal que a gente dispõe hoje em dia para a recuperação desse paciente é muito grande. Graças a Deus, né, Aldo? Atualmente, então, né, em termos de tratamento, estamos muito bem, né? Exato. Aldo, tem umas perguntas de nossos telespectadores, pode responder para a gente? Pois não. Vamos chamar a nossa repórter, primeira pergunta. Eu gostaria de saber, doutor Aldo, em que situação um paciente na UTI necessita de um dentista? Bom, geralmente o paciente que está na UTI, ele está com a sua cavidade bucal, ou melhor dizendo, a sua higienização bucal comprometida. E nessa hora que vai entrar o profissional de odontologia para orientar melhor não só o paciente, se ele assim puder fazer, mas ao pessoal da enfermagem, inclusive aos intensivistas, para melhorar a condição bucal daquele paciente. Próxima. Doutor Aldo, eu gostaria de saber como que é a cirurgia ortognática. Bom, primeiro só fazendo a correção, o nome correto seria cirurgia ortognática. Essa cirurgia visa a correção das desarmonias dos maxilares, ou seja, a gente vai dar uma harmonia melhor entre as arcadas dentárias e entre os ossos que sustentam esses dentes. Próximo. Quero saber se aftas e feridas na boca podem ser sinais de câncer. Bom, eu diria que sim. É evidente que se a pessoa apresenta esses tipos de afta ou feridas de boca, é melhor consultar um profissional da área odontológica que ele vai saber orientar melhor. E tomando cuidado, né? Porque afta, às vezes, muitas pessoas têm. E não quer dizer que seja câncer. Exato. Mas tem que procurar um profissional para poder orientar e investigar e ver direitinho o que tem. Eu só diria, só complementando ainda, porque tudo aquilo que nós temos na região bucal ou qualquer parte do corpo, ferida principalmente, que não cicatriza há mais de 15 dias, ela deve ser vista aí e normalmente deve ser biopsiada. Procurar um profissional rápido, né, Aldo? Tem mais alguma pergunta? A falta de cuidado com a boca pode agravar um paciente na UTI? Bom, como eu falei anteriormente, pode sim, principalmente se for uma doença infecciosa, porque a gente sabe que boca normalmente é muito suja e a pessoa não deve descuidar da sua higienização oral. O que é isso? Escova, fio dental e enxaguatório bucal, usando uma boa técnica de escovação. Sempre usando todos em conjunto, não só usando esses enxáguos, né? Não, exato. A gente tem assim até uma ordem certa, vamos dizer assim, que o enxaguatório bucal ele é ideal usar-se após a última escovação noturna e você usa o enxaguatório e não faz nenhum tipo de alimentação, inclusive nem beber água. Então, o ideal é você fazê-lo antes de dormir, tá? Próxima pergunta. Como proceder com o autoexame de boca, né, no caso do câncer? Bom, uma pergunta muito interessante, porque o autoexame para câncer de boca é uma coisa extremamente simples que as pessoas podem e devem fazer em casa, certo? Necessita de só o que a pessoa já tem. Um espelho iluminado, uma toalha, certo? E só. E as mãos. A pessoa vai se ver, ela vai se olhar por dentro da boca. Isso não compete só ao cirurgião dentista, não. A maior responsável pela saúde é a própria pessoa. Então a pessoa vai gastar aproximadamente uns 3 a 5 minutos para fazer isso. Então vai procurar se há caroços, se há feridas e, evidentemente, se achar algo nesse sentido, é bom procurar uma orientação profissional. Próximo. Quem tem câncer de boca tem alguma alteração no paladar? Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Até a próxima semana. Se Deus quiser, Erika. Bom, alguns tipos de câncer eu diria que apresenta alteração no paladar, mas não são todos eles, não. Aldo, inclusive nós estivemos conversando agora há pouco, né? Você me disse que tem uma campanha, né, que você faz algumas campanhas de prevenção ao câncer, não é Exato, isso? Nós temos assim uma campanha que ela é direcionada especificamente para grupos. Grupos pode ser empresas, escolas, hospitais, certo? Em que a gente fala
sobre prevenção de câncer de boca e higienização oral. Mostra slides, mostra alguns vídeos e de uma maneira simples e fácil a pessoa tem assim como se prevenir em relação não só às doenças comuns de boca, cárie e gengivite, mas como as mais agressivas, como é o caso do câncer de boca. Importantíssimo, né, essas palestras, eu acho que todos, né, ficarem atentos, e foi muito bom ter conversado com você aqui, Viola. Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito. Sim. Eu gostaria só de deixar os números de contato, que se alguma empresa, se alguma entidade religiosa, alguma escola desejar, a gente faz a palestra. Os nossos números são 3721-9449 e 3721-3443. Lembrando que o DDD é 35. 35, exato. Muito obrigado, Aldo. Chegamos ao final, então, de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.